Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? E dizer que um sonho que se sonha junto, sozinho é só um sonho. Um sonho que se sonha junto se torna realidade, né? Nesse momento, esse sonho é um sonho partilhado, OFO em curso, que é uma ideia que surgiu a partir de uma construção de Jaqueline Vasconcelos e Jadson Levi. E aí essa ideia consiste em a gente pegar as ferramentas que a gente tem do nosso dia a dia, dos nossos sistemas, tudo que a gente já utiliza diariamente e usar ao nosso favor. OFO em curso surgiu a partir da construção. OFO significa poder da palavra, que é de origem iorubá. Incosso, ela é a adinkra, que significa rede, né? Essa construção de rede que a gente precisa estar sempre vivendo nessa rede, rede de sociedade, e a partir das primeiras relações humanas que a gente sempre vai estar trazendo diariamente. Na nossa live, os nossos convidadas são Jaqueline Vasconcelos, ela que é doutora, né? Nossa palestra doutora pela USP, e também trabalha na área cultural. Temos Dede Fatuma, que é mestra, percussionista, poetisa e assistente social. Queremos agradecer também a presença importante e necessária, porque a nossa live é uma live inclusiva, de Luciana Barros, nossa intérprete de Libras. Boa noite. Eu sou Jaqueline Vasconcelos, como o Jadson acabou de apresentar, e eu vou começar os meus agradecimentos assim, ó. Eu sou macumbeira, e todo macumbeiro, antes de qualquer coisa, agradece a quem vem antes, agradece a sua ancestralidade. Então, ó, Laroye, Exu, Exu é Mojubá. Olá, gente, boa noite. Primeiramente, assim como Jaque, pedir a bênção, né? Pedir licença aos mais velhos, às mais velhas. O meu Ori agradece ao Ori de Jadson, de Jaque Vasconcelos, por ter pensado em mim para estar contribuindo, né, com essa live. Bom, esse primeiro tópico, ele fala muito sobre o papel de cada um, né, que eu estou chamando de agentes sociais, de diversas origens e diversas camadas, na construção de um trabalho em rede e um trabalho colaborativo. E essa construção de trabalho em rede colaborativo, como ela é pública, ela perpassa por diversos âmbitos. E é por isso que grandes projetos, eles sempre começam em colaboração, mesmo que a gente não perceba. O que eu estou tentando trazer para a discussão hoje, até para compartilhar, principalmente com a experiência da minha colega de fala, que é Dedê, como é que a gente consegue construir junto, na força, entre poderes públicos, entre coletivos, entre artistas, e como é que essas forças juntas conseguem dar impulso e dar encaminhamento a projetos que são basilares, e são basilares até no próprio trato social e o trato da cultura. Porque nós, brasileiros, talvez sejamos o único país da América que nós chamamos de América do Sul, que compõe uma coisa maior que a América Latina, que vivemos ilhados. E talvez esse ilhamento do Brasil tenha a ver com o nosso idioma, mas também tem a ver um pouco com as nossas características, e até características de desenvolvimento frente aos outros países. Porque nos outros países existe quase um corredor de ações que funcionam em colaboração. Então, eu trago essa provocação de quando a gente consegue o que a gente chama de sociedade civil, governo e instituições unir força em torno de um ideal, como a gente consegue nos engrandecer, nos dar força e colocar para frente projetos que são políticos, e que são políticos no sentido original da palavra política, que é participação na nossa polis, na nossa cidade, na nossa comunidade. E até por isso o nome desse projeto, né, que é Inconsum, é o que a gente traz de volta para a comunidade, o saber e esse elo que a gente traz de volta. A gente tem que repensar nesse papel de rede, que eu acho que Dedê vai bem focar sobre isso,
porque a gente tem que lembrar, por exemplo, esse paciente do SUS que convive hoje e que chega, está nos hospitais, se eles estão em vulnerabilidade social, é o mesmo paciente da política do SUAS, que é o mesmo paciente, que é o mesmo público da política da assistência social, que é a mesma pessoa que frequenta as escolas, então a política da educação, da política cultural. Então, a gente precisa fomentar mais esse diálogo entre as políticas públicas e reforçar entre elas, para que elas aconteçam de forma contínua, que esse serviço aconteça de forma acompanhada. Importante a sua colocação, né? Eu sou assistente social e trabalho efetivamente na ponta, né? Estou diretamente com a população que demanda das políticas públicas, né? Então, o meu lugar, né, no campo da política é fazer com que a política aconteça, é fazer com que a política chegue de fato à população que dela demanda. Por exemplo, eu atuo com a população LGBT e uma população LGBT que muitas vezes está além da sua existência, né? Uma população LGBT que demanda várias políticas públicas, tendo em vista toda uma estrutura, né? Uma estrutura hegemônica, racista, LGBTfóbica, né? Brancocêntrica, e que muitas vezes é formada por uma normatividade a partir de uma heterossexualidade compulsiva. Ou seja, se eu atuo com a população LGBT, né? Essa população LGBT, sobretudo a população trans, já sente essa violação, inclusive de direitos, desde o contexto de sua família, né? Uma família que foi construída dentro de perspectivas, como é que eu posso dizer, da heteronormatividade compulsória. Ou seja, sair dessa linha, você é uma aberração. Então, quando a gente pensa garantir direito para uma população, né, LGBT, que muitas vezes não tem acesso à educação, porque na própria escola vai estar sofrendo uma violência e uma expulsão do âmbito escolar de forma compulsória, né? A LGBTfobia vai se fazer presente em todos os espaços. Então, meu papel como assistente social é fazer com que a demanda dessa população, né, seja respondida. Quando a gente pensa em intersetorialidade, a gente tem que pensar comunicação, a gente tem que pensar, né, a matéria do Exu ali se comunicando para fazer com que, né, esse sujeito, essa sujeita tenha direito. A intersetorialidade, ela é importantíssima quando a gente consegue verdadeiramente fazer com que esse direito seja efetivado, né? Agora, um direito efetivado sem marcas opressoras, sem a exploração. Quando entra o governo de Lula lá em 2007, 2003, 2002. Em 2003, o primeiro governo de Lula, 2002, que ele traz a criação dos colegiados setoriais e abre a possibilidade desses colegiados conversarem com a União e trazerem pautas da sociedade civil para a União, isso foi fundamental. Isso mudou a cara de quase todas as políticas que nós temos hoje. Eu posso falar da minha área, que é a cultural, e a partir do momento que esses conselhos são cerceados em 2016, que eles deixam de existir num plano nacional, e aí parentalmente num plano estadual e no plano municipal, a sociedade civil e os movimentos organizados, principalmente, porque vai para além do eu sozinha, mas da minha comunidade, começa a deixar de ter a oportunidade de discutir a política pública. Hoje, a nossa população preta, que é menos atendida e acompanhada pelas políticas públicas, que não dá para ser feito efetivamente esse acompanhamento e acompanhamento psicológico, que é o meu lugar de fala. Coisa que a gente sempre fala,
que é o lugar dele mesmo, que ele também pode ser atendido, que no CRAS tem esse serviço, que no CAPES também tem, e aí a gente também tem que pensar como deve ser feito esse tratamento e esses acompanhamentos, como deve ser repensado, Bom, né? Na segunda provocação que a gente trouxe para a noite, é sobre a primeira grande rede colaborativa ser a diáspora. E aí eu vou começar falando sobre outras diásporas, até chegar à diáspora negra. O mais simples para entender um tipo de rede colaborativa baseada nessa diáspora é, por exemplo, os povos semitas. E essa rede de colaboração que há entre judeus faz com que eles abram campos de possibilidades para o seu próprio povo. Quando a gente fala de uma diáspora negra, que são corpos sequestrados, as pessoas negras não vieram de África porque elas queriam. Elas vieram sequestradas para serem vendidas como pessoas escravizadas. Hoje, mundialmente, existe uma corrente de rede diaspórica muito maior para a comunidade negra. Os negros estão se entendendo enquanto negros em qualquer parte do mundo e se reconhecendo como comunidade. Mas, ao mesmo tempo, essa diáspora em específico passa por um reconhecimento cultural. Hoje, no Brasil, existe, assim, eu vejo um advento muitíssimo importante, que são essas colaborações entre empreendedores na diáspora negra. Então, por exemplo, é um empreendedor que indica o trabalho do outro, é um consumo consciente, ou às vezes até um consumo de conhecimento mesmo. Então, um conhecimento que é compartilhado dentro daquela diáspora. É da natureza dos humanos colaborar, é da natureza da nossa estrutura humana se colaborar. E a gente precisa, eu trago isso para dizer que a gente precisa resgatar isso que é da nossa natureza, porque um organismo que não colabora tende a uma retomada muito importante para entender que a cultura não pode viver só na cultura, a assistência social não dá para viver só na assistência social, a saúde não tem como viver só enquanto saúde, que enquanto a gente se colabora, mesmo que seja dentro de uma comunidade, que é isso que eu falo da grande rede principal, ser a diáspora, mesmo que sejam comunidades diaspóricas, tipo a comunidade diaspórica negra, se colaborar, mas que seja isso, assim, tipo, como eu colaboro com a minha comunidade num sentido amplo e não num campo restrito. Entenda essa comunidade e as necessidades dessa comunidade com outro olhar. A gente pode perceber e ter vários exemplos. A gente tem exemplo das mulheres da zona rural que trabalham, produzem para a agricultura familiar, que é uma rede, né? A população negra também vive disso há muito tempo, e são exemplos, né? Os quilombos do que produzem, o que partilham, as feiras agrícolas, né? Os movimentos de sem terra também tem isso, né? Do que produzem, do que partilham, do que se alimentam, e os indígenas. O nosso lugar não é um lugar de privilégio, né? Por eu ser assistente social, por Jaque ser doutora, por você ser um psicólogo e atuar na gestão de políticas públicas. Para a gente, privilégio é uma categoria que a gente ainda não se aproximou, porque, assim, o racismo ele vai nos matar de qualquer forma, né? Independente do título que a gente carregue, né? Então, e aí, trazendo essa questão da diáspora, pensando que os nossos corpos ainda sangram, né? Diante desse sequestro, nossos corpos traz marcas que não foram sanadas. Está inflamada e continua sendo violentada a todo instante. A assistência social, a saúde, a educação não pode andar sozinho, sem articulação com as outras políticas. Então, quando a gente pensa em cultura, a gente pensa em modos de vida, a gente pensa em identidade, a gente pensa em pertencimento, e a gente percebe, sobretudo, que a cultura é uma arma de resistência, né? Do nosso povo, da nossa população preta. É uma arma de resistência. A gente consegue se alimentar numa perspectiva espiritual, né? Na ajuda da nossa ancestralidade, mas no campo material, a cultura não consegue sobreviver, né? Numa perspectiva de pensar a cultura como indissociável da saúde, indissociável da educação, indissociável da segurança alimentar, né? Porque, assim, não só de vela vive o santo, né? Então, a gente tem grupos, né? Uma população que é organizada politicamente, é muito organizada politicamente,
numa perspectiva de lutar pelos seus direitos, né, mas se esbarra em várias burocracias, né, dessa política pública, né, porque o que a gente vive hoje, o cenário que a gente vive hoje, está nos matando todos os dias. A gente está simplesmente sangrando todos os dias, sabe? E é importante falar disso. No meu lugar de assistente social, que faz com que essa política pública funcione, e aí eu digo, Jades, a gente precisa bater verdadeiramente na porta da saúde, bater verdadeiramente na porta da educação, pensar a intersetorialidade que compreenda o fenômeno em sua totalidade, né? Não pense que esse sujeito, essa sujeita, essa população esteja com uma demanda só. E aí você pensa de forma fragmentada. Então, a importância de pensar o direito em uma perspectiva integral. É a gente ler esse corpo de forma subjetiva, né? E fazer encaminhamentos de forma objetiva, para, de alguma forma, encurtar o caminho do direito, sabe? E achei bem importante, assim, interessante, Dedê falar sobre isso, né? Como a gente sangra diariamente, a gente vive nessa situação, a gente não consegue acolher, e aí a gente tem que falar. Quando a nossa população preta, LGBT, trans, lésbica chega, como é que a gente deve ser chamado? O nome da identidade? Eu vou só iniciar uma fala, mas que semana que vem que a gente vai trazer esse discurso, né? Você vai chamar na identidade, mas o corpo que você lê e que você acha. E são atitudes que são simples, né? Você tem que chegar e perguntar como você gostaria de ser chamada, qual o seu nome. Exatamente. Se apresente para as pessoas, não precisa você estigmatizar, nem chamar ele ou ela, fazendo piada, como as pessoas fazem, né? Entendeu? E muita gente acha que travesti, transexual e gay só precisam de PrEP, só precisam de camisinha ou só precisam de remédio de HIV. Mas não. E é isso que viemos todos trazer esse público, né? Para falar sobre esse lugar. Para sair da invisibilidade e falar, existimos, estamos aqui, precisamos desse lugar, precisamos de inclusão, precisamos aumentar o tempo de vida dessas pessoas, né? Uma travesti vive mais ou menos até os 27 anos, né? Uma expectativa de vida muito baixa, a gente tem que tirar essa venda dos olhos, entendeu? E aí a gente tem que vir para discurso mesmo, falar da população negra transexual, porque a trans negra sofre mais, quanto mais retinta, ela não tem espaço, ela não consegue chegar a ter um espaço de verincância como uma trans loira, de pele clara tem, entendeu? A gente tem que trazer esses discursos, porque se todo mundo tem os mesmos direitos, tá lá, né? Que todo mundo deveria ter os mesmos direitos de vir, está na Constituição. Por que tem essa diferença? Eu vou trazer outra reflexão para a baila, assim, para nosso grupo aqui, que quando a gente fala de direitos, a gente está acostumado no básico. A gente fala de coisas básicas, do tipo direito à vida, direito à comida, direito à moradia e direito à saúde. E eu vou além, porque assim, eu fico pensando onde foi que, de repente, todo o funcionamento da nossa sociedade, quando a gente fala de direitos individuais, que a gente vai discutir um pouco melhor na próxima quarta, a gente só fala de direitos básicos e não fala, por exemplo, cadê na comunidade LGBT e trans hoje artistas? Artistas, assim, tipo, assessorados. Eu não estou falando artistas porque não existem, não, existem muitos, mas, assim, assessorados pelo Estado, quando possível, que haja políticas voltadas para essa população mesmo, porque, assim, um artista não nasce de nada. A gente fala tanto que o profissional da cultura, ele passa horas em pesquisa, ele passa horas em trabalho, horas numa sala de ensaio, e eu não vejo essa perspectiva quando a gente fala de comunidades. Então, assim, eu não vejo essa perspectiva quando a gente fala hoje um pouco mais da comunidade de pretos e pretas que estão na arte, na cultura, e quando a gente fala da comunidade LGBT, parece que a gente só precisa de comida, de saúde, que é básico. Comida, saúde, moradia e roupa. E a gente não tem o direito, às vezes, de sonhar mesmo, tipo, sei lá, ter uma novela protagonizada. Eu estou sendo bem superficial, porque eu não sei se novela é o ponto
de chegada, mas assim, uma novela protagonizada por um LGBT negro, sabe? E essas coisas que fazem a diferença para o nosso reconhecimento enquanto seres humanos mesmo. Falta um pouco a gente sair dessa situação de animalizar os nossos corpos, como se a gente precisasse apenas do básico sempre, e nos trazer a dignidade, que esse sim eu acho que é um papel do Estado, trazer dignidade para a gente, porque está lá escrito que a gente tem direito à dignidade. E aí, já que a gente vai para um lugar, né? Onde esses artistas trans, travestis, transformistas estão hoje em Salvador. Porque no interior eles não existem. Eles reexistem, ou são prostituídos, ou têm vivem em algumas mazelas, ou são postos para fora de casa, ou são enxotados de alguns centros, né? Porque eles são violentados diariamente. E em Salvador, esses artistas não têm um espaço de apresentação, não tem um edital para isso especificamente, não tem a questão da equidade, né? Que é a tratar. E quando tem um espaço, Jadson, é um espaço marginalizado ainda, sabe? Nós temos uma rua específica em Salvador que está voltada para a comunidade, mas assim, você não vê um espaço abrangente no circuito. Quando eu falo circuito, é circuito mesmo. Existe um circuito de arte em Salvador, como existe nos outros estados. Onde é que está esse circuito funcionando para essa comunidade? Aí fica sem segurança, na noite, confundidas diariamente com também prostitutas, porque não vêm como artistas, tem que chegar e morar em becos e vielas, porque não tem os programas. É sobre isso que a gente está querendo trançar e tecer essa rede, né, para que as políticas efetivamente aconteçam e eles tenham esse tratamento de equidade. Iguais, devem ser tratados iguais, mas eles são diferentes, porque eles não tiveram oportunidades. Então, quem não teve oportunidade tem que ter algo real, legal, para ser tratado diferente. Oportunidade, como teve cotas para todo mundo, para a população preta, que as pessoas vivem questionando, também tem que ter cotas, entendeu? Para as travestis e para as trans nas universidades. A gente vive a LGBTfobia em todos os espaços. Quando a gente pensa que o Brasil, né, assume um ranking, né, do terceiro país que mais mata, né, população trans, que mais mata a população LGBT, isso é um absurdo. Quando a gente pensa em centros de referência, né, a exemplo do Centro Municipal LGBT, a exemplo também do Centro Estadual, é uma ferramenta importantíssima para que esse direito seja garantido. E aí eu falando como mulher negra, lésbica, assistente social, artista, né, assumindo o lugar de assistente social no Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT do Estado da Bahia, e ter a oportunidade de ser coordenada, né, por Keila Simpson, Simi Larra, por ter como companheira de trabalho a pedagoga Tiffany Odara, eu me sinto extremamente assim contemplada para estar na mesma trincheira, né, que elas, lutando para garantir esse direito. E também não é só um trabalho de encaminhar, é um trabalho de encaminhamento, de monitoramento, de matriciamento, né? E a gente articulou com o CRAS, a gente articulou com a educação, a gente articulou com a saúde, a gente fez todo um trabalho político e militante, porque você não precisa ser só técnico ou técnica, né? Nós precisamos ser políticos, mas o contexto político, ético-político, está ali presente no meu fazer profissional. É um tempo, viu? Vamos ver aqui que tem uma pergunta, né? Laura perguntou. Quando for fazer essas denúncias de racismo, onde procurar? Obrigado, viu, Laura? A gente aqui em Salvador e na Bahia, a gente tem um centro de referência ao combate ao racismo, intolerância religiosa, chamado Nelson Mandela, que fica ali na Avenida 7, né, que tem as duas entradas, ou pela Carlos Gomes, ou pela Avenida 7, e aí que você pode mesmo acessar, você vai ter todo um acompanhamento, entendeu? A gente tem que fazer mesmo
E se qualquer cidadão, encontrar essa situação, vocês têm o dever de fazer esse encaminhamento, entendeu? E pensar também, Jadinho, que o Centro de Referência Nelson Mandela vai estar trazendo o acompanhamento jurídico, psicológico, né, assistencial, todo um aparato para acolher, para escutar, né, essa pessoa que foi vítima de racismo. O telefone de lá é o 3117-7448 ou 7447. Aí fica na Avenida Manuel Dias, número 2177, no térreo, Pituba. O funcionamento de lá é de 9 às 12 e de 14 às 18 horas. Só vou complementar uma coisa que é super importante, principalmente no que diz respeito a essas denúncias. A gente acha que é só denunciar, e aí Dedê está trazendo o acompanhamento que o Centro Nelson Mandela faz, psicológico e jurídico. Mas é muito importante, gente, ter alguém do lado, incentivando, dizendo, vai mesmo. Depois de 7 dias, reforça a queixa-crime para que isso se torne um processo penal, para além de um processo civil. Porque quem denuncia está completamente abandonado, se sentindo abandonado. Então, assim, é muito importante quem está do lado também ser essa mão de apoio, de dizer, não, eu vou com você sim na delegacia, não, eu vou sim com você na primeira audiência, sabe? Porque é uma força que a gente vai perdendo ao longo dos dias e a sociedade está preparada para nos dizer que aquilo não vai dar em nada. O ponto é, organizações sociais e colegiados consultivos, junto a governos, são capazes de mudar realidades. Acho que tem a ver com aquele papo que eu comecei a ter sobre essa mudança que nós tivemos em nosso país em 2002, a partir da entrada de um governo específico que se preocupava em escutar a população, e aí criou esses colegiados consultivos. Eu me lembro, assim, que em 2016, quando houve o golpe, e já me posicionando muito veementemente, foi golpe, houve uma consulta pública do Senado, naquela época, se deveria continuar existindo os colegiados setoriais em nível nacional. E ganhou ou não. E aí, quando eu falava com as pessoas na época na internet, eu me lembro que eu tive uma discussão com uma pessoa, entre aspas, importante na internet. Essa pessoa dizia assim, não, mas a população não sabe o que quer. O governo federal não pode ouvir a população porque a população não sabe o que quer. E eu dizia, essa pessoa não tem ideia do que é um colegiado consultivo. Nunca foi numa reunião de colegiado consultivo para entender a importância da sociedade civil ser escutada. E ser escutada no seu plano, porque o resultado disso a gente está vivendo em 2020. Um governo completamente distópico e que não consegue, de jeito nenhum, interagir com a população. E sob os interesses da população. Ele representa ele mesmo, os dele, e ele governa para ele. Então, assim, ele não consegue nem escutar o que a população vem dizendo reiteradas vezes na rua, né? Porque os colegiados foram suprimidos. Então, quando eu falo sobre essas organizações sociais, é no sentido de organizar mesmo. E aí, assim, eu vou falar bem veementemente que organizações sociais não necessariamente são organizações políticas. Porque tem muita gente na sociedade civil e de movimento da sociedade civil, movimento autônomo, que bota para quebrar. Existem alguns conselhos municipais que as pessoas não fazem reunião nenhuma, não sabem o que acontece, convidam as pessoas que vivem ao seu entorno e assinam a ata como se a reunião tivesse sido acontecido, entendeu? E aprova tudo aquilo. Vou lembrar a todos vocês que seu nome e seu CPF está ligado. Se você está no conselho, que também é um conselho fiscalizador, tem que saber qual é o papel do conselho, de acompanhar as políticas do município, como está sendo gasto o dinheiro, se a política está sendo inclusiva, efetiva, se está chegando para todos. E você faz esse olhar de que não estou vendo nada, estou fazendo meu papel porque o político A, B ou C vai lhe dar um espaço para você ser qualquer coisa, você está contribuindo para que aumente o índice de vulnerabilidade social do município e você está cometendo um crime. Exatamente. É isso, né? Com relação a organizações sociais.
Um exemplo que a gente tem é o movimento negro, né? E aí eu faço um recorte de gênero, o movimento das mulheres negras, né? E mulheres negras que muitas vezes não conseguem estar em determinados locais, porque estruturas objetivas, né, não tem, mas conseguem fazer, inclusive, um movimento político autônomo, organizacional na sua comunidade. Quando ela vai dizer assim, ó, o posto de saúde não está funcionando por quê? Por que não tem creche? Cadê a pavimentação da minha rua, do meu bairro? Os esgotos estão a céu aberto, né? Esse é um movimento pautado, inclusive, através das mulheres negras, né? E aí eu falo como feminista também, e que atuou no CRAS e que acompanhou, inclusive, o controle social dessas mulheres, né, usuárias da política de assistência. E engraçado, Jadinho, as contradições, né, da política de assistência, que o meu mestrado traz uma crítica, né, falando que essa política ela é patriarcal, né? Essa política responsabiliza as mulheres chefes de família, né? Porque esses filhos não estão sendo cuidados. Enfim, toda uma contradição que responsabiliza essa mulher chefe de família. E aí tem, inclusive, um discurso hegemônico de que essa mulher negra, né, tem que fazer com o seu Bolsa Família, né? Ou seja, essas mulheres negras já criaram estratégia de resistência e sobrevivência muito antes dessa política de transferência de renda, né? E aí vem um ditador de cima para baixo para dizer como é que você vai usar o seu Bolsa Família. Com relação à população em situação de rua, o movimento da população em situação de rua, um movimento extremamente potente, então, né? Foi com a população em situação de rua que eu aprendi, de fato, a exercer com muito mais veemência, né, o meu papel como assistente social. É com a população de rua que eu consegui ter uma visão ampla da intersetorialidade, porque você está lidando com a população que está ali na rua, destituída de todos os seus direitos. Todos os seus direitos. Então, uma população extremamente organizada, haja vista a política, né, nacional de população de rua, né, trazendo aí em memória a grande Lúcia, né, guerreira do movimento, que nos deixou, mas tem um legado, né? Então, com a população de rua, você, de fato, faz com que a intersetorialidade e a importância do trabalho em rede aconteça, sem fragmentar esse direito. Eu vou trazer a Carla Cotirene, né? Trazendo o que é interseccionalidade. Então, com a interseccionalidade, você consegue, de fato, compreender as várias correntes opressoras, inclusive, que amarram o direito, né? Que amarram, não, que destitui o direito dessa população. Que a opressão não está só numa perspectiva de classe, né? Ali tem atravessamentos de gênero, atravessamentos da sexualidade, atravessamentos do contexto racial, atravessamentos intergeracionais. Então, é um corpo, muitas vezes, que carrega várias violências, sabe? A gente tem que pensar nas pessoas em situação de vulnerabilidade, onde a maioria das profissões dessas mulheres, antes do Bolsa Família, e agora também que tiveram muitos cortes, o que são? São mulheres domésticas que recebem salários de 300, 200 reais, que não tem casa, que tem 3 filhos, e aí os filhos ficam na rua. Mas os professores precisam ter compromisso de fomentar, né, esse sonho dessas crianças, dizer que eles podem ser o que eles quiserem ser, eles podem romper essa vulnerabilidade social, eles não precisam ser filhos só de mãe solteira ou de doméstica, ou ser doméstica, que a gente nascia assim, crescia assim, a síndrome famosa Gabriela, né? Eles podem ter e ocupar outros espaços, entendeu? Na verdade, eu não vou nem tocar nessa questão do tráfico. Mas eu vou falar, inclusive, da ausência de políticas públicas nessa comunidade, né? Eu vou falar, inclusive, da desresponsabilização do Estado, que muitas vezes,
quando ele está nas comunidades, ele está com o braço armado. É preciso que, antes da segurança pública, né, porque é o inverso que se faz. É o inverso. Primeiro chega a política de insegurança pública, né? Depois que chega a saúde, depois que chega a educação, depois que chega outras políticas públicas, sobretudo as políticas culturais. Há um movimento inverso do Estado. E aí eu faço essa crítica porque, assim, quando a gente está na ponta, a gente precisa fazer com que outras políticas públicas funcionem, mas aí tem a vulnerabilidade, tem a negligência, tem os profissionais que não são bem remunerados, sabe? Tem toda uma precarização, né, do trabalho, da trabalhadora, para poder dar conta das demandas dessa comunidade. Comentário de Moura Souza Adonis. E aí ele tem um questionamento aqui que eu acho que é bem relevante. Ele pergunta direto para mim, né? Com relação às reuniões comunitárias que abrangem saúde, educação, lazer, segurança. Aqui no bairro existia isso, mas com o passar do tempo foi se perdendo o bem-estar da comunidade, da comunidade. E hoje o bairro está pedindo socorro por plano comunitário. Eu tenho uma sugestão para fazer, que eu acho que a comunidade precisa se organizar como comunidade, que esse é o lugar de fala dela, e levar essas demandas para o prefeito, para o vereador, seja qual for. É preciso a gente repensar a estrutura de governo municipal, estadual e federal, e quem são nossos representantes, quem a gente vai escolher, quem a gente vai botar lá, porque a gente também tem culpa. Se a gente não consegue se organizar com a comunidade, que dirá escolher quem serão nossos representantes? Tem coisas que antes, na sociedade civil, a gente não discutia. Tipo assim, está agora em tramitação no governo federal um projeto de lei, o famoso PL, que vai tirar os direitos LGBTs de tal coisa, ou o direito das mulheres. Ou foi votado no Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade, isso é bem recente, de homens gays e bissexuais não poderem doar sangue. Essa semana, a Anvisa decidiu descumprir a determinação do STF. Então, se um homem gay chega num posto de saúde, num hospital para doar sangue e ele é impedido, é sair de lá e ir direto no Ministério Público. Saiu de lá, é direto no Ministério Público. Porque é isso, a gente costuma achar que o poder está na mão do governo apenas, mas nós temos instrumentos. É difícil, é sofrido, é suado. Às vezes, no dia a dia da nossa existência, a gente não tem tempo mesmo de dar conta de tudo isso. Mas a gente nunca soube tanto de quando as coisas inconstitucionais e que falam diretamente contra a gente estão acontecendo como agora. Elas são quase assim, tipo, fizeram alguma coisa muito ruim, a gente sabe daqui a 2 horas, sabe? Então essa convocação, eu acho que isso é mais uma convocação para a sociedade civil. Se o plano comunitário não está pronto no seu bairro, mobiliza quem você pode, porque parte de você. E se não você, quem? Se não agora, quando? O conceito de rede é diferente de circuito. Esse é um conceito bem da área cultural, porque exatamente para a gente ter falado muito no início dos anos 2000, né, ali 2008, 2009, 2010, desses conceitos de redes colaborativas, e aí surge o Fora do Eixo, que fazia shows de músicas com banda pelo país inteiro, e fazia uma coisa que hoje está muito na moda, que é a hospedagem solidária. Estou citando o nome de uma rede grande, tá, gente? Junto a essas redes colaborativas, muita gente que vivia sobre um tipo de pensamento mais hegemônico, começou a criar circuitos. Então, assim, circuito de festival de música. Então, você saía, sei lá, do festival Natura Musical, uma artista saía do Natura Musical, ia para o Avon, e dali ele ia para outros, porque os festivais criavam circuitos. Era quase a mesma programação. Então, que tipo de rede colaborativa é essa? Que não dá a ver os agentes sociais e circulam sempre as mesmas pessoas, colaboram sempre com os mesmos agentes e agentes que passam por esse tipo de crivo que é mais hegemônico, que é excludente no sentido de excluir mesmo, excluir preferências, excluir raças, excluir trazer para a discussão, que são 2 conceitos muito diferentes. Circuito não é rede.
circuito é iniciativa de um corpo de curadores, geralmente pessoas que estão sendo muito bem pagas para pensar na programação do seu festival, eles até chamam de seus festivais, das suas iniciativas, das suas agendas, e fazem isso e ficam trocando, inclusive porque eles viajam, eles se movem, né? Junto com esse circuito. Uma rede colaborativa, para ela ser bem pensada, ela dá a ver outros agentes. E que, inclusive, estão relegados, estão lá no cantinho da sociedade, e ninguém fez assim, poxa, aquela manifestação que acontece ali é muito interessante circular, que vai do Oiapoque ao Chuí, sabe? Não tem como a gente fazer esse circuito sem consultar a comunidade. O que é que essa comunidade se identifica? Qual a cultura deles? O que é que ele tem de característica? Se você não conhece o território, não é você que vai impor aquele processo artístico ou outros diversos, entendeu? Você tem que ouvir. A gente precisa se sentir representado nas falas, na representação artística, nos professores, no médico que está no posto de saúde, que vai nos atender, né? E a gente tem que trazer isso à tona, porque isso acontece com nossa população preta diariamente. E as pessoas se calam por medo. Não... Já que trouxe algo, tipo, tocou na ferida, né? E aí, trazendo essa experiência aqui para Salvador, né? Para o estado da Bahia, um estado que tem, Jadson me corrija, viu? 417 municípios. 17 municípios. 417 municípios, né? Pensar uma cultura hegemônica, praticamente você já está matando as outras, né? E aí se pensa em editais, né? Com modelos, já sabendo quem é que vai pleitear esse edital. E aí, se a gente está falando do estado da Bahia, com 417 municípios, né? Com grupos culturais, e pensando cultura como modos de vida, pensando cultura como identidade, pensando cultura como pertencimento. Esse dinheiro não chega para esses municípios. Esse dinheiro, aí eu estou trazendo a questão da cultura como política pública, cultura como saúde, cultura como educação, não chega para esses grupos, não chega para essas organizações, sabe? Culturais em determinados municípios. E aí, esse dinheiro, como o Jaque bem colocou, fazendo só um panorama aqui, né, em Salvador, chega para os grandes artistas. Eu falo mesmo, porque eu sou da cultura também, faço parte de um grupo de mulheres chamado Panteras Negras, né? Primeira banda instrumental de mulheres negras lésbicas do mundo, né? E a gente está aí nesse processo de rebeldia, de subversão, para disputar o nosso espaço, né? E aí você pensa que no Carnaval, né? Salvador, Carnaval da Bahia, né? Você tem grandes números, né? De manifestações culturais, de bandas, e você percebe que esse dinheiro, né? A grande parcela desse dinheiro está nas mãos de 2, 3, 5 artistas em Salvador, né? E aí você esquece de dar, inclusive, incentivo, né, a blocos afros que tem um trabalho o ano todo nas comunidades, né? Pensando cultura, pensando arte como inclusão, como emancipação social. Aí quando chega no Carnaval, né? Esse dinheiro da cultura, esse dinheiro da política, né, pública, vai para grandes artistas que se colocam, que está puxando o bloco sem corda. Então, essa cultura que não chega de fato para os blocos afros do estado da Bahia, né, que tem o maior número de população negra, né, não tivesse um pensamento colonial, né, racista, a rainha do axé seria Margareth Menezes e não Daniela Mercury, né? E a gente está aí fazendo todo um trabalho, né? Panteras Negras, dentre outros grupos de mulheres negras, como Islã das Minas. Eu estou falando de uma cena bem atual, né? Bem atual. E quando a gente pensa, né, nos municípios, aqueles pontos de cultura, a indignação. Pensando em tempos pandêmicos, né? Esses grupos, né? Eu digo a cultura não hegemônica. Vou dizer a cultura não hegemônica, porque a cultura hegemônica está muito bem obrigada nas suas casas, nos seus retiros, com piscina, né? Enfim, eu estou dizendo de fato de Dona Maria, né?
Dona Maria do Coco, né? De seu João, que trabalha com a cultura mesmo. O que está se fazendo com seu João? É uma crítica, de fato. Então, a Bahia precisa aprender muito, muito, e tirar, né, da sua forma de ver o pensamento colonialista. E pensando também nisso, eu gostaria de parabenizar também durante um período que eu nunca tinha visto um circuito na verdade, de shows só de música preta, né? E aí tem alguns anos, me corrija já que são 2 ou 3 que acontecem esse circuito no Teatro Castro Alves, 4, no Teatro Castro Alves, a abertura desse espaço, que sempre foi um espaço que parecia que a gente nunca deveria estar lá, não teria o espaço só da concha acústica de algumas promoções que aconteciam, entendeu? E aí, quando é aberto, que eu vejo aquele espaço lotado de artistas negras, mulheres pretas e homens pretos dançando, todo mundo se divertindo, se identificando com a música. Eu quero agradecer muito, né? Até mesmo a nossa atual secretária, Arani Taquari, e todo o gabinete pelo trabalho, assim, de identificação, de saber, né, que a pessoa saiu da CCPI, que é um centro de cultura de identidade, e aí traz para uma coisa micro, para um macro, mesmo em tempos que a gente que não tem mais tanto recurso, traz uma realidade que vira uma coisa real, que não consegue chegar para todo mundo, mas engloba muita gente. Mesmo assim, eu dou para meus parabéns, entendeu? E não é só parabéns, assim, eu acho que tem uma coisa muito importante de se dizer. Eu trabalho para a Secretaria de Cultura, então, assim, fiquei com muita dúvida se eu trazia isso agora com a sua fala, Dede, mas eu acho importante que a sociedade civil veja e saiba, assim, que é muito importante, assim, Jadson trouxe o Centro de Culturas Populares e Identitárias, que é o nosso CCPI, e o papel da secretária Arani Santana e de Cristiane Taquari, que são 2 figuras à frente daquela secretaria, e eu vou dizer, gente, como faz diferença ter uma secretária de cultura negra e uma chefe de gabinete negra, porque, assim, o Ouro Negro, que hoje é esse edital, por muitas críticas que a sociedade civil tenha para tecer a respeito do Ouro Negro, é o Ouro Negro que permite que esses blocos de cultura negra saiam nas ruas no carnaval, porque, assim, realmente a verba que tem para o carnaval não é administrada pela cultura. Então, pegar essa verba e tornar o poder menos hegemônico foi o que eu acho que essa gestão fez de entrar. E esse projeto que é o Concha Negra, acho que também, isso vem também de, que é isso que eu falo, sobre a união de governo com sociedade civil. Isso vem de uma luta da sociedade civil. O governo não acordou um dia e resolveu fazer 2 projetos que contemplassem a comunidade negra, não. Isso vem de um grito da própria comunidade, que vinha gritando há anos. E, de repente, a gente encontra alguém que, tô te escutando, tô te ouvindo, cria 2 projetos para ter presença. E isso faz muita diferença. O governo está fazendo favor? Não. O governo está fazendo sua obrigação. O governo é um governo para todos. Mas que bom que a gente tem pessoas que têm essa consciência, têm esse papel e criam projetos que falam da gente, para a gente, com a gente, sabe? Ô, Jaque, como eu queria que tivesse Arani Santana em todas as secretarias. Arani Santana na saúde, como eu queria Arani Santana na educação, como eu queria ter Arani Santana na Casa Civil, como eu queria ter essa representação. Porque, de fato, é uma gestão que fez e faz a diferença. E aí você trouxe um exemplo, a questão da Concha Negra, né? Que deu oportunidade, que dialogou diretamente, né, com os grupos de cultura, que teve uma articulação, né, nessa comunicação e abriu espaço para a gente, inclusive a banda Panteras Negras foi uma das contempladas. Chamar também a atenção com relação à nossa querida Renata Dias, né, que está fazendo um trabalho incrível também como diretora da FUNSEB. Ô, querida, então também gostaria de falar de um funcionário maravilhoso que trabalha muito, consegue contemplar o edital para todo mundo, que é o Jackson, né? Fazer esse chamamento público, não é isso, Jaque? Jackson! Tudo no CFA hoje isso é muito importante, gente, porque assim, tem uma galera que entrou nessas instâncias de direção do poder público da cultura
que pegou uma coisa que era do tipo, eu era amiga de Jadson, chegava para ele e disse, então, eu queria dar aula aí no CFA no verão, e Jadson me programava. Hoje isso é edital público, gente, eu sou funcionária pública, eu fiquei na porta da FUNSEB esperando, como todo mundo, para conseguir uma vaga para entrar nos cursos livres, e não tem carteiraço, tipo, não tem carteiraço. Eu sou funcionária da Secult, entrei na fila como todo mundo. Isso é política pública. Qualquer outra coisa não é política pública, porque o mesmo direito que eu tenho, quem não conhece Jackson tem que ter, sabe? Direitos são para todos. Por isso que eles se chamam direitos. E nós temos que ter direito de acesso aos equipamentos públicos. E isso fez muita diferença nessa gestão que Jackson trouxe e que com essa política de editais abertos que ele criou, de seleção pública que ele criou. De transparência, essa é a palavra. A cultura ela é uma arma de resistência, isso a gente sabe, né? E com esse governo atual, né, no âmbito federal, que a gente tem sofrido de todas as formas, eu estava assistindo a live de uma amiga minha, né, bailarina chamada Tainara Cerqueira, que faz toda uma diferença, montou um quilombo negro de dança afro lá em São Paulo, e ela chamou uma atenção dizendo assim que, infelizmente, né, quando começar a voltar, né, essa palavra, esse novo normal, que para mim esse novo normal tem cheiro de naftalina, infelizmente o que está nos salvando, né, em tempos pandêmicos é o contexto cultural, mas no processo de volta, né, para estar de novo nas ruas, a cultura, infelizmente, vai ser a última a ser olhada. A gente trabalha com relações sociais, né? Os artistas trabalham com aglomeração, né? Os artistas trabalham com fortalecimento de rede, né? Os artistas trabalham com fortalecimento de vínculos também. E quando a gente pensa que fortalecimento de vínculo também traz uma perspectiva de saúde, né? Traz uma perspectiva de convivência, né? E isso não é visto dessa forma. É visto a cultura no contexto de folclorização, né? Não pensa a cultura como modo de vida, como identidade. E durante o processo, até de Albino Rubim, dos outros secretários, a gente teve um edital, tem, na verdade, um edital chamado Territórios Culturais. Obrigado, porque o edital Territórios Culturais chegou onde a educação não existia no meu território do Cisal, onde a educação não chegava nas tribos indígenas, nos quilombos. Muito obrigado, sabe? Assim, um edital construído para mesmo deles, para eles. E era um edital lindo. E a gente tinha vários processos. Participação, né? É aí que está a participação da sociedade civil, como o Jaque bem colocou. Pensando como a gente precisa dessa representatividade de lugar de fala como homem negro, do território do sertão, do Cinzal e tudo mesmo, assim, característico que a gente tem. A gente não precisa que ninguém traga nada para os nossos lugares, a gente tem isso. E a gente precisa mostrar para o mundo as ferramentas que a gente tem e construir essa rede. Eu acho que casa com essa questão número 4 que a gente trouxe, que se eu tenho um circuito de festivais, isso é fechado, ele só vai programar as mesmas pessoas e as ações não vão chegar. Porque tem uma coisa assim sobre programação, eu tive algumas experiências de ser programadora de espaços culturais, e tem uma coisa da característica da programação, que quando a programação ela tem uma marca, tipo, eu coloco a marca das coisas que eu gosto e só programo aquilo que eu gosto, eu perco a oportunidade de criar um diálogo mais abrangente com a população que eu atendo. Porque, no fundo, um programador cultural, da mesma forma que o assistente social, ele está olhando para a população, ou pelo menos, na melhor das hipóteses, deveria estar olhando para aquele conjunto de população que está no entorno do seu centro cultural. A partir desse momento em que eu fecho o meu circuito e tenho uma programação de um único estilo, com as mesmas pessoas ou com uma mesma turma, a população simplesmente não vai mais. Ela não se interessa por estar ali dialogando com o mesmo discurso sempre. Eu acho que isso é para tudo na vida, né, gente? Se a gente só tem uma única forma de olhar o mundo, as coisas param de nos interessar. Vou ler alguns comentários aqui que foram... Pertinente as questões abordadas, parabéns a todos. Entre tantos assuntos
que algumas questões aqui possam chegar principalmente às pessoas em situação de vulnerabilidade e propor diálogos e escuta, na perspectiva de criação e fortalecimento das políticas públicas a atravessar diversas categorias e pessoas em situações sociais difíceis, em que a isenção e a violência do Estado se faz sempre presente e em muitos segmentos fazendo vítimas de fato. Foi um comentário de Marinho Gonçalves. Marinho querido, ator maravilhoso. Cota, Laís Jacob. Temos uma diversidade cultural em nossa cidade, na música, nem se fala, mas só um grupo ou tendência tem espaço, visibilidade. É uma pena. Teve uma pessoa aqui que falou sobre a Lei Rouanet de 1991, quando a gente estava falando de cultura. A famosa Lei Rouanet, Federal Rouanet, datada do dia 23 de dezembro de 1991, de incentivo à cultura, não discrimina cantores, blocos e grupos teatrais. Porém, essa verba vai para além de uma pequena minoria. Isso é um absurdo. Gente, Adonis é meu primo, viu? Ele mora em Candeias. Quero agradecer a população de Candeias, que faz parte disso tudo. Vi também o pessoal de Serrinha fazendo parte da live. Minha amiga Cris, que mora em Minas Gerais. Tem o pessoal de toda a rede da assistência que passou também por essa live, né? Queria agradecer muito as pessoas que estiveram aqui hoje. Eu vi muitos amigos, meus irmãos de santo entraram. Fico muito emocionada quando vejo os meus escutando assim, porque tem muita gente no mundo para dizer não para a gente. E quando a nossa comunidade abre os ouvidos e o coração para nos escutar, isso é muito importante, assim, muito importante. Falar conosco, escutar e dizer junto, sabe? Nossos colegas aqui da Secrete, a Olivia, linda, que participou a live inteira. Presente sempre, viu? Nil, Luciana Barros, sou sua fã. Nil Lima, tem mais algum? Ó, Judite Santana Lima, quem mais, maninha? Obrigado, maninha. A senhora é inspiração, viu? Sempre, sempre. Parabéns, maninha, pelo filho! Parabéns, mãe, minha tia. Vou aproveitar a oportunidade e falar que Judite, que eu chamo de comadre Judite, é uma das minhas inspirações para assumir meu cabelo, viu? Ela é retada. A gente pulou um Jane Estrela, né, gente? Ela também foi representante territorial da região do Cisal. Um trabalho maravilhoso. Fez articulação intersetorial e no território também. Ela foi aluna da UNEB, do Campus 11, também de onde eu vi. Parabéns, muito obrigado. Vou ler o comentário dela. Que discussão pertinente. Importante pensarmos juntos e juntas e tornar esse movimento acessível. É perceber que as culturas fazem parte da vida em meio às diferenças. Viva vocês, um cheiro. Obrigado, Jane. Muito obrigado mesmo. E Jane foi coordenadora do projeto Escolas Culturais também. Super importante esse papel dela dentro da comunidade escolar e trazendo a cultura dentro desse projeto. Obrigado. Nós que dizemos e que venha mais live tipo essa com um papo que nos enriquece. Muito obrigado, viu, Magna Marques? Muita verdade nessa fala. Professora Elisandra Laranjo. Obrigado, viu? Minha irmã de santo, é bom, linda de Oxum. Eita, benção! Lenira Rangel, obrigada, intérprete de Libras. Eu agradeço. Lenira querida. Gente, só marcar que teve aqui nessa live hoje muitos participantes do grupo Corponectivos em Danças da Universidade Federal da Bahia, da Escola de Dança, e Lenira, ela é a líder desse grupo, então muitos deles estiveram aqui assistindo a gente. Muito obrigada pela presença mesmo, porque inclusive no Corponectivos tem muita gente da área da educação que trabalha dentro das escolas públicas, então levar esse papo para quem está na ponta, para mim é essencial e importante. Maurício, novamente, gente, debate. Mudar a realidade através do fortalecimento da participação social da sociedade civil, nas instâncias de participação social, é viável e necessário. Muito obrigado, viu, chefe? Assim, para encerrar todo esse papo sobre trabalho colaborativo, frisar, assim, se eu tivesse um marca-texto de fala agora, eu marcava de amarelo neon
a importância da participação da sociedade civil em tudo, em todos os Vamos âmbitos. finalizar a live com Dede Fatuma. Então, eu gostaria de agradecer muito essa estreia maravilhosa. Não poderia escolher pessoas melhores para estar ao meu lado, em parceria mesmo, entendeu? Eu sou Encruzilhadas.